Aleluia! Oh, glória ao Senhor. Olha a gente aqui mais um dia, pela misericórdia do nosso Pai, para poder dizer que Ele é bom, para falar da poderosa palavra dEle. E aqui está ela. Para quem não sabe, para você que não sabe, nós estamos com a incumbência dada por Deus para poder estarmos meditando, se alimentando no Salmo 119. E aprendemos bastante, né? Esses dias em que nós estamos por aqui meditando nesse salmo. E nós já estamos no verso 113. Olha eu falando o verso daqui para lá, daqui até terminar, daqui para lá eu aprendo. Já estamos no verso 113, temos aprendido bastante, o Senhor tem falado bastante, não só comigo, mas com outras pessoas que têm testificado aquilo que o Senhor tem ensinado, tem nos ensinado, né, dentro da palavra dele. E eu agradeço de coração por você estar nesse lugar. Fica aqui que eu tenho certeza que tem palavra de Deus para a gente se alimentar nesse dia. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai? Você já falou com Ele hoje? Já agradeceu a Ele hoje por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo, que a gente não tem nem noção. Já agradeceu isso hoje? Vamos lá? Vamos fazer isso comigo? Pai, amamos a Tua presença, Senhor. Falamos para Ti que nós Te amamos e que não queremos estar em outro lugar a não ser diante do Teu altar, diante de Ti. Gratidão por poder Te adorar, por poder chamar o Senhor de Pai, por poder chamar o Senhor de amigo, de conselheiro. Muito obrigado, obrigado Espírito Santo, porque temos o Senhor como nosso auxílio. Gratidão, obrigada Jesus. Obrigada pela Tua morte na cruz que nos trouxe esse acesso direto ao coração do nosso Pai, a falar com o nosso Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, 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 Trindade Santa dos céus. Nesse dia, Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, esses nossos agradecimentos e Te pedimos perdão, porque muitas vezes nos dirigimos a Ti não para agradecer, mas só para petição, petição, petição. E nesse dia louvaremos a Ti, louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que a gente ainda vai ver, pelos livramentos que o Senhor já deu e que vai dar. Muito obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje o que nos traz inquietação serão testemunhos lá na frente. Nós entendemos isso, Pai. Hoje as doenças que nos tiram a paz servirão de testemunho lá na frente. Aquilo que nos inquieta hoje servirá de testemunho para engrandecer o Teu nome lá na frente, Pai. O filho que hoje traz problema, amanhã quem estiver vivo verá. No futuro, quem estiver vivo verá, Senhor, o que o Senhor vai fazer. Maravilhas através desse filho que dá dor de cabeça, dessa filha que dá dor de cabeça, do esposo, da esposa. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigada porque o Senhor nos esconde no Teu esconderijo santo. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque ainda que o inimigo tente nos tragar, o Senhor está sempre com Teus anjos apostos para nos livrar. E depois a gente olha e vê, passamos por essa situação. E foi o Senhor que nos ajudou. Obrigado, Pai. Rendemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque nesse dia, Pai, a pessoa que está passando por momento de ansiedade, de depressão, de situação financeira difícil, chegará um momento em que essa pessoa vai ver que foi só um tempo, foi só um pedaço do caminho para que nós cheguemos ao lugar onde o Senhor quer que nós vivamos e estejamos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada de coração. E obrigada por fazer essa oração sem estar fazendo tanta petição, mas sim agradecimento. E eu falo para o Senhor
Falo para ti, Espírito Santo, o Senhor que traz a revelação da palavra. Eis aqui a tua palavra. E me traz a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia, pela tua misericórdia, em o nome de Jesus. Obrigada, obrigada por nos amar, obrigada por cuidar de nós e dos nossos. Declaramos que a nossa família te pertence. Declaramos, Pai, que tudo que temos pertence ao Senhor. Em o nome de Jesus. E você que crê, diz comigo amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, né? Estamos no Salmo 119, no verso 113, que diz assim, ó. Ele já inicia, o escritor já inicia dizendo, aborreço a duplicidade. Ou seja, aborreço... Agora, agora eu estou quente, já já eu fico frio, isso é uma duplicidade. Agora eu creio, daqui a pouco eu não creio, isso é uma duplicidade. Agora eu chamo por Deus, daqui a pouco eu chamo pelo amigo, isso é uma duplicidade. Agora eu estou firme na fé, daqui a pouco eu estou oscilante, isso é uma duplicidade. E tantas outras coisas mais dentro desse aspecto em que eu estou dizendo, a duplicidade. E a palavra de Deus também fala em outro versículo, em um versículo, que é onde Deus fala que ele aborrece também a duplicidade, ser de duplo ânimo, né? Uma hora é, outra hora não é. Uma hora é quente, outra hora é frio. Apocalipse. Uma hora é quente, outra hora é frio, né? Outra hora é morno. E o Senhor, ele não suporta isso, ele não gosta disso. E lá onde ele fala, lá em Apocalipse, onde ele fala as igrejas, né? Aí tem uma das igrejas que ele diz, melhor é que vocês fossem frio. Ou seja, melhor fora que você não me conhecesse, melhor fora que você nunca tivesse ouvido a minha palavra, que você não tivesse entendido, você não tivesse ouvido sobre a minha palavra, que você não conhecesse sobre mim. Porque se você fosse frio, eu lhe esquentaria. Se você não tivesse fé, eu te daria fé. Se você não me conhecesse, eu me apresentava a você. E aqui o salmista ele escreve, eu aborreço a duplicidade, eu aborreço esse tipo de coisa, mas amo a tua lei, amo a tua vontade. Eu amo a tua vontade, isso é o que diz o 113. O 114 diz assim, tu és o meu refúgio e o meu escudo. Ai, que maravilha, né? Tu és o meu refúgio não é o amigo, meu refúgio não é a pessoa que entende daquilo que eu preciso, o meu refúgio não é eu estar por trás das minhas finanças, por trás do meu carro, você sabe, do meu amigo que é advogado, do meu amigo que é juiz, porque o meu amigo é o prefeito da cidade, eu tenho um amigo que é o deputado. Ele fala que o Senhor é o refúgio dele, o esconderijo dele está no Senhor, ele está refugiado no Senhor. Quando se está em guerra, um país está em guerra com o outro, ele tem um local para se refugiar. E aquele local de refúgio é escolhido estrategicamente para poder se estar seguro. Então aqui o salmista ele diz que esse lugar de refúgio e o escudo dele é o Senhor. E ele espera na palavra de Deus, não é na palavra do governador, do prefeito, do presidente, do chanceler, não. Ele espera, o refúgio dele é o Senhor e o escudo dele
é a palavra do Senhor, que se cumpra a palavra do Senhor na vida dele. O 115, apartai-vos de mim, malfeitores. Ou seja, se aparte de mim, você que em um momento espera pela minha justiça, em outro momento age com as próprias mãos. Se aparte de mim, você que em um momento chama por mim e em outro momento vai chamar pelo colega, pelo irmão. Se aparte de mim, apartai-vos de mim. Você que pratica o mal, você que finge ser bondoso, mas na verdade é um malfeitor. E o que é um malfeitor? O malfeitor é alguém que faz o mal. E o mal para o Senhor, o mal para Deus pode não ser o mesmo mal que a gente aqui pensa, né? Nós seres humanos pensamos. Quando a gente pensa no malfeitor, a gente pensa logo, nossa, roubou, matou, estuprou, né? O malfeitor também para Deus é uma pessoa que anda em duplicidade. É uma pessoa que está fazendo mal, está praticando mal. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Quando a gente anda com malfeitores, olha o que ele está falando aqui, nesse 115. Quando a gente anda, ele está dizendo, apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Ou seja, se eu ando com uma pessoa que pratica a maldade, que pratica o que desagrada ao Senhor, logo eu estarei me aliando a ela. Se eu não conseguir influenciar, eu vou estar me aliando. E isso é perigoso. Aí o 116 diz assim, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Olha que maravilha, sustenta-me conforme a tua palavra. A tua palavra diz que, a tua palavra ela me vivifica, a tua palavra me dá vida. O Senhor diz que a sua palavra me dá vida. Então me sustente com ela, né? O meu sustento é a tua palavra e me dê vida através dela. E não me deixes envergonhado na minha esperança. Ó Senhor, eu estou esperando no Senhor. Não me deixe eu ser envergonhada, não deixe que as pessoas zombem de mim. Uma oração, né? Uma conversa com o papai. Não deixe que as pessoas zombem de mim. Não deixe que os zombadores venham rir de mim, porque eu estou esperando que se cumpra a tua palavra na minha vida. Imagina, que coisa linda. Eu não estou agindo com minhas próprias mãos, não estou agindo com minha sabedoria, não estou indo atrás de outras pessoas, não. Eu estou confiando na tua palavra e eu estou esperando que a tua palavra ela se cumpra no meu viver. E é a alegria de Deus que a palavra dele se cumpra em nós, para que a gente não se torne um escárnio, né? Uma pessoa que está com o nome na boca dos zombadores. Glória a Deus por isso. O 117, sustenta-me e serei salvo, e de contínuo, ou seja, a todo momento me alegrarei nos teus estatutos. Sustenta-me, ó Deus, seja, sustenta a minha fé, sustenta a minha esperança, sustenta a minha alegria, me sustente me ajudando a continuar esperando a se cumprir a tua palavra na minha vida. E assim eu serei salvo do zombador, e assim eu serei salvo dessa situação. E a todo momento eu me alegrarei nos teus estatutos. Que maravilha! Se você tem uma Bíblia, pegue a Bíblia. Vamos ler junto, vamos meditar junto na palavra do Senhor. Porque se a gente for, eu só chegar aqui só parará, começar a ler, eu não vou meditar, eu não vou ter o entendimento no meu espírito daquilo que a palavra está dizendo. E se eu não entendo, é como diz a palavra, vem o roubador e rouba aquela semente, e aí daqui a pouco eu não me lembro mais do que eu li, porque eu só li, mas não entendi. Se eu não entendo, eu não pratico, se eu não pratico, eu não desfruto. Glória a Deus. 118.
tu desprezas, está falando para Deus, de Deus. Tu despreza a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Isso é forte. E uma pessoa que finge ser uma coisa, mas não é. E às vezes ela está fazendo algo dizendo que é em nome de Deus e que é para Deus e algo está dando certo, mas é pura falsidade. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus despreza. As pessoas podem aplaudir, podem ir atrás, pode dar ouvido, pode ter multidões, né, atrás. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus despreza a todos, não é só alguns, é a todos os que se desviam daquilo que é a vontade de Deus. Ler é como a Bíblia fala lá em Mateus, né? Que a pessoa fala para o outro o que é que o outro tem que fazer, mas que nem, acho que Mateus 23, mas que nem com o dedo pequeno, né? Nem com o dedo midinho consegue se mexer para fazer aquilo que está ensinando, né? E a palavra de Deus chama de hipócrita, né? Pede que o outro faça, exige, e às vezes chega até a afastar aqueles que estão iniciando, tentando se reerguer, porque não consegue fazer aquilo que o homem quer, o ser humano quer. Isso é falsidade. E Deus diz: eu desprezo a todos esses. 119. O 119 do 119, do verso 119. O verso 119 do capítulo 119. Tu tiraste da terra como escória, nossa, a todos os ímpios, pelo que amam os teus testemunhos. Deus tira da terra como escória, como lixo, como aquilo que para nada serve. Todos os ímpios, ou seja, quem vive impiamente, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. O meu corpo se arrepiou, ou seja, eu tive uma sensação, né? Tive uma sensação na minha alma, no meu corpo, e com temor, não medo, e com temor, ou seja, de respeito, e com respeito te temi, né? Tive respeito a ti a tal ponto que eu temi dos teus juízos, das tuas sentenças, daquilo que o Senhor pode fazer a um falsário, a um iníquo, como ele disse aqui, a uma escória. E às vezes a gente pensa assim, né, que Deus ele não se ira, ele se ira. Tem gente que acha que não, né? Que Deus é Deus só para poder fazer aquilo que eu quero. Mas ele se ira também, principalmente quando ele está falando, e a pessoa ouve, sabe o que é para ser feito, e no entanto não faz. Glória a Deus por isso. Essa foi a palavra com essa leveza que o Senhor trouxe nesse dia. Eu sinto assim a graça de Deus. Às vezes ele vem de uma forma, a gente nunca, eu pelo menos eu nunca sei como é que ele vai vir naquele dia. Às vezes eu penso que ele vai vir desse jeito aqui, ó, que nós estamos aqui conversando nessa paz, nessa tranquilidade, aí ele vem, me usa de uma forma totalmente diferente, usa a minha voz, a minha boca de uma forma totalmente diferente. De repente ele vem assim, e falando assim me fez lembrar do profeta, esqueci o nome,
Elias. Elias chega, o ribeiro de Querite seca, Deus manda ele ir para se esconder, né? Manda ele ir para a caverna. Tem gente que diz que não foi Deus, mas a palavra de Deus diz que foi Deus que mandou ele ir. Vai e sobe, foi Deus que mandou. E aí chega um momento, aí Deus alimenta ele. Aí chega um momento que o ribeiro seca, que aquela terra ela estava passando por um momento de escassez de água. E aí Deus chama ele e diz: Elias, se levanta e sobe. E aí Elias chega na caverna e olha e fica imaginando que Deus vai vir no fogo. Que ele é um fogo consumidor, né? Deus vai vir como fogo. E aí ele não vem como fogo. E fala que veio um vento muito forte, uma ventania muito forte. E Deus não estava na ventania, não estava naquele vento fortíssimo. Deus não estava. E aí diz que de repente veio uma brisa. E eu sinto essa brisa aqui hoje. Aleluia. Eu sinto essa brisa. Não é porque tá na calmaria que ele não está. Lembra quando me fez lembrar também dos discípulos, com Jesus dormindo lá na proa, quietinho, dormindo. E a tempestade jogando o barco para um lado e para o outro. A Bíblia diz que se formou uma tempestade tão grande que a água começou a entrar no barco. E os discípulos foram até Jesus e disseram: não te importa que pereçamos? E aí Jesus chega para o mar e para o vento, né? Diz: acalma-te, vento. Aí os discípulos: como assim? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ou seja, eles estavam ouvindo o que o mestre pregava, andando com o mestre, ouvindo o mestre, vendo vários milagres instantâneos e, no entanto, ainda não sabia com quem era que eles estavam andando. E aí se faz bonança, se faz calmaria, mas Jesus estava lá. Então, nos momentos em que você perceber a calmaria, o silêncio, que é momentos que Deus fica em silêncio. E às vezes quando Ele está em silêncio, às vezes eu digo assim para Ele: olha, eu sei que o Senhor não está afim de falar agora, isso eu falo tudo só no meu espírito. Eu sei que o Senhor não está afim de falar agora, mas eu sei que o Senhor está me escutando. Aí eu vou e digo para Ele, né? Eu faço minha pergunta para Ele. E aí deixo, só falei, sei que Ele me ouviu. E aí quando eu menos espero, olha Ele me respondendo, né? Então, a bondade de Deus e a misericórdia dele nos faz crer que Ele, e a palavra dele também, né? Nos faz crer que Ele pode vir como um fogo consumidor, Ele pode vir como a zorda de um trovão, mas Ele pode vir nessa brisa suave, nessa calmaria. Aleluia. Louvemos ao Senhor por esse dia. Demos graças a Ele. Às vezes tudo que a gente precisa é disso aqui. E saber que Ele está no barco com a gente. Ainda que a gente não esteja vendo, mas a gente tem que estar crendo que Ele está aqui e Ele está. Ainda que você não esteja vendo as coisas se solucionar, as coisas irem para o lugar, mas Ele está aí contigo. Não desista, não desanime, porque o Senhor, Ele não abandona os seus.
Ele está sempre conosco, Ele está sempre ao nosso lado. Glória a Deus, amém? Você recebe essa palavra dentro dessa calmaria, Ele está aqui. É como um pai que quer que o filho se acalme. E aí ele começa a embalar o filho, só embalar, sem falar nada, só embalando, porque ele sabe o que é que o filho está passando. Não pense que o silêncio de Deus não estou fazendo nada, não estou me importando com a sua situação. Não. Entenda que é como um pai, foi isso que ele trouxe agora ao meu espírito aqui. Como um pai, que o filho está muito agitado e ele começa a embalar, sem nada falar. Não significa que ele não está fazendo nada, ele está embalando para que o filho adormeça, para que aquilo passe. Um filho que cai, uma criança que cai, e o pai ou a mãe pega e começa a embalar nos seus braços sem dizer nada, só embalar, só quer que aquele momento passe. Assim é o Senhor, comigo e contigo. Amém? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esqueça que a mão desse que vem como fogo, que vem como voz de trovão, mas que também vem com essa calma, com essa serenidade, a mão dele, ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para poder te fazer caminhar e ultrapassar essa ou qualquer situação adversa que se levante sobre a sua vida. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.